as provas e as expiações que a gente enfrenta ao longo dessa encarnação. E qual que é a melhor maneira de a gente enfrentar isso que vai acontecer, que já é claro e cristalino, né, que vai acontecer. Como estamos no mundo de provas e expiações, a gente está aqui para isso, para passar pelas provas, superar e vencer cada uma delas. Todos nós, em algum momento, enfrentamos provações que parecem não ter solução. Momentos de dificuldade pessoais, às vezes financeiras, de relacionamento. E aí, nesse momento, talvez passamos a questionar nossas capacidades. Será que eu dou conta? Será que eu vou dar conta de enfrentar isso que está na minha frente? Será que esse fardo, será que não está muito pesado para mim? Será que realmente eu tenho força e capacidade para passar por isso? Às vezes a gente fica se questionando. Fases que, por serem tão desafiadoras, podem trazer um grande desânimo e desesperança. Desânimo que às vezes nos abate, nos faz paralisar diante das provas. Emmanuel, no seu texto Nossa Cruz, vamos refletir um pouco sobre o texto Nossa Cruz de Emmanuel, que fala um pouco sobre isso. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34, frase de Jesus. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é o fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir a vida, pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Enquanto a gente não tem ciência daquilo que a gente está passando, a gente segue cometendo erros um após outro, sem nem perceber. A gente vai tropeçando, passa uma encarnação aí, sem perceber o que está acontecendo. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio desenvolvimento. Encarnados e desencarnados, aqui na Terra, vinculam-se todos ao mesmo tempo, em positivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. Cada um tem uma cruz, né? Nenhuma cruz é igual. Às vezes a minha cruz é um parente infeliz, às vezes a minha cruz é um trabalho complicado, às vezes é uma falta de trabalho, às vezes é um pai, uma mãe, um filho. Cada um tem a sua. E a gente não deve cair na tentação de ficar olhando e apontando para a cruz do outro. Que é muito fácil eu olhar para a cruz do meu irmão e ficar, nossa, lá, aquela pessoa tem um casamento infeliz, aquela pessoa, o filho da Maria, meu Deus do céu, aquele menino dá trabalho demais, olha lá, que menino complicado, só dá trabalho para Maria, coitada. É fácil, né? Eu olhar para a cruz do outro e esquecer da minha? É muito fácil. Muito fácil eu olhar para fora do que olhar para dentro, porque olhar para dentro dói. Se eu perceber e entender que eu tenho uma cruz, uma ferida que dói, eu vou ter que mexer nela. E às vezes a gente não quer tocar, porque se eu for tocar nessa ferida, talvez vai precisar de uma mudança. Talvez eu precise mudar um comportamento, uma atitude, uma forma de lidar com as pessoas. Talvez eu perceba que eu sou egoísta. Talvez eu perceba que eu sou orgulhoso, vaidoso. Talvez eu perceba que eu não sou tão humilde quanto eu pensava. Talvez eu perceba que eu pratico caridade para alimentar o meu ego e não para ajudar o próximo. Talvez eu perceba muita coisa, que está ali, debaixo do tapete, guardada numa gavetinha ali, lá embaixo, trancada com 7 chaves. Deixa ali. Se eu deixar ali, se eu não precisar mexer, deixa quieto lá. Eu não preciso fazer nada, eu preciso mudar. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa. Aqui a gente ainda consegue esconder. E no plano espiritual? Lá não tem máscara social, não tem armadura que me proteja de mostrar quem realmente eu sou. Lá não tem. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em vosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não vos esqueçamos de que será preciso esquecer o egoísmo e tomar a nossa cruz, não a cruz do outro. Pegar a nossa e seguir com ela. Ela vai acompanhar a gente nessa encarnação, em próximas.
até a gente resolvendo, se resolvendo. A dor, olha essa frase de Emmanuel, que frase profunda. A dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar. Para isso que vem a dor. A dor nada mais é do que uma reeducação. Ela vem nos colocar de novo no trilho, no rumo correto. Ela vem realizar a obra que não foi possível por amor. Se não vai pelo amor, vai pela dor. É a vida. A dor não tem o papel de punição, não tem o papel de responsabilizar. Não é culpar, eu me culpar por que eu fiz, pelo que eu deixei de fazer. A culpa não vai mudar nada. O que vai adiantar eu me martirizar por aquilo que eu fiz? Eu ficar sofrendo por um erro, por uma falha, por um equívoco? Vai mudar alguma coisa? Vai curar alguma coisa? Não. Ela não tem esse papel, ficar nos responsabilizando a todo momento. Ela vem nos educar. Opa, peraí. Se eu fiz errado aqui, percebi que eu estou errando, estou sofrendo por isso, será que se eu mudar, será que é inteligente eu mudar? Será que é bom eu mudar o caminho, mudar a rota? Estou indo por esse caminho, estou chegando numa rua sem saída. Pego um Waze, né, da vida, um GPS, pego um trajeto, chego lá numa rua sem saída. Nossa, mas não tem nada aqui. Vou continuar sempre pegando esse caminho? Ou é inteligente eu mudar a rota, mudar as coordenadas? Ah, vou virar essa rua aqui dessa vez? Vou tomar esse caminho dessa vez? Jesus em nenhum momento promete resolver os nossos problemas, como um pai submisso faria. Jesus seria muito submisso, né, se ele resolvesse todos os nossos problemas. Já viu aquelas famílias onde o pai sempre resolve todos os problemas para o filho? Não deixa o filho resolver nada. Ele não aprende a resolver problemas. Aí chega na fase adulta, é um adulto disfuncional. Ele não consegue lidar com as dificuldades da vida, porque na infância não aprendeu a resolver problemas. Você acha que Jesus, Deus, seria assim com a gente? Ele iria fazer isso conosco? Ou ele nos quer aptos a resolver os nossos problemas? A dar conta da própria cruz? Ele diz, aquele que vier após mim, renuncie a si mesmo. Ou seja, vai doer, que a gente vai ter que renunciar a nós mesmos. Matar o homem velho para fazer nascer um homem novo. Jesus em nenhum momento diz que vai carregar a nossa cruz. Ele não promete resolver nossos desafios. As provas são nossas e fazem parte do nosso processo evolutivo. Se a prova é minha, não espere que ninguém venha resolver. Às vezes a gente conta os nossos problemas para as pessoas ou fica valorizando os problemas, esperando que alguém resolva. Olha que ilusão. Alguém vai resolver o nosso problema? Se eu que causei, eu que procurei, eu que fiz, e eu que resolvo. O problema é meu. Deus, misericordioso, bondoso, Ele nos capacita, nos dá força, nos instrui com os evangelhos, e a nós cabe o caminho, cabe caminhar. As provas são nossas e fazem parte do nosso processo evolutivo. Por esse motivo é importante não nos deixarmos vencer pelo desânimo que por vezes chega. Não deixarmos abater diante da prova ao desânimo, à desesperança, à perca de sentido. O que é o desânimo? Desânimo é um estado emocional que entramos quando perdemos a motivação, a esperança, o entusiasmo. Ele pode ser causado por diversos fatores. N coisas pode fazer a gente desanimar. Quando a gente está assim, a gente não consegue caminhar, fica parado. O que causa esse desânimo? O que pode causar isso? Às vezes, é comum a gente achar, nossa, eu estou desanimado do meu trabalho, estou desanimado do meu casamento, tá difícil demais isso aqui, nossa, acho que eu não vou dar conta. Ah, não quero mais, estou cansado. Olha a palavra que eu acabei de usar, cansado. Às vezes, o desânimo é um cansaço. Às vezes você não está não é que você está desanimado, às vezes você está cansado. Se está cansado, descansa, mas não desiste. Às vezes, um momento de descanso, uma noite bem dormida, um fim de semana com a natureza, faz a gente, respirei, recarreguei as energias de novo, para conseguir seguir, conseguir dar mais um passo, conseguir caminhar. Às vezes, eu estou com excesso de responsabilidades, assumi muita coisa e não estou dando conta. Quis abraçar o mundo e está pesando nas minhas costas. Aí eu desanimo, aí eu canso, porque eu fui com muita volúpia. Às vezes, os fracassos e as decepções me desanimam. Às vezes eu tentei uma, tentei duas, tropecei, caí, várias vezes. Caí, me esfolei, me machuquei, foi um tombo feio,
Às vezes foi um tombo muito feio, mas faz parte da nossa evolução. E desanimar, desistir, não vai resolver nada. Às vezes eu estou com uma falta de propósito, eu perdi o rumo, eu não sei o que eu faço mais. Nada parece estar legal, nada parece estar bom, nada me interessa, nada me satisfaz. Às vezes pode ser uma falta de propósito, às vezes eu estou com algum problema emocional, ou às vezes eu estou comparando a minha estrada evolutiva com a do meu irmão. E é nesse ponto que muitas vezes, muitas pessoas desanimam. Porque eu estou comparando a minha página 2 com a página 20 do meu irmão. Eu estou aqui, ó, na minha escada evolutiva. E estou me comparando com o João que está no degrau 20. Ele já tropeçou, já caiu aqui no 2, nesse degrau 2. Ele já passou por tudo isso que eu estou passando hoje. Eu estou me comparando com ele. Hoje, com redes sociais, com a internet, com tudo, é muito fácil a gente rolar lá as redes sociais e ficar olhando. Nossa, olha como fulano está com uma vida boa. Olha como ele está com o carro X, Y, Z. Nossa, ele está fazendo aquela viagem que eu sempre sonhei. Olha lá, como eu sou ruim, como minha vida é ruim e a vida dele é boa. Nossa, como Deus é injusto comigo. Que injustiça, meu Deus. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu vou no centro todo domingo, toda semana, eu leio todos os evangelhos. Eu ajudo o próximo. Mas eu não estou indo para a Disney que ele está indo. Nossa, como Deus é injusto. Olha o que a comparação nos faz. Comparação nos paralisa. Se a gente começa a dar ouvido para esses pensamentos, para essas ideias, a gente começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Começa a me sentir um nada. Por olhar para o outro. Enquanto eu estou olhando para o outro, eu estou gastando o tempo que eu tinha de olhar para mim. Olhando para o outro, o que eu conserto em mim? No outro eu vejo os meus defeitos? Eu vejo o que precisa melhorar? A gente está gastando tempo. Gastando tempo com questões inúteis. Como é que eu faço então para vencer esse desânimo? Quando eu entro nesse estado, nessa espiral, o que eu faço para sair dessa? Estou no atoleiro ali, na areia movediça ali. O que eu faço para sair dessa? Oração, uma das melhores ferramentas que Jesus nos ensinou, orai e vigiai, elevar os nossos pensamentos através de uma oração, conversar com Deus, uma conversa séria com o Pai, conversa com Ele, entregar para Ele nossas preocupações, porque quando a gente está falando, a gente está ouvindo também. Ele nos ouve e nós ouvimos o que estamos falando. E nessa conversa sincera, talvez a gente perceba coisas que a gente não perceberia se a gente não falasse. Muito do trabalho dos psicólogos, psicoterapeutas, é esse. Às vezes o psicoterapeuta não intervém numa sessão de psicoterapia. Às vezes só o próprio paciente, se ouvindo, ele encontra a solução. Ele entende o que está acontecendo com ele. Às vezes ele precisa falar. Questão 658 do Livro dos Espíritos. A prece é agradável a Deus. Tem como resposta a pergunta de Kardec. A prece é agradável a Deus? Os Espíritos respondem. A prece é sempre agradável a Deus, quando dita pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Ou seja, abre o coração. Sinceramente, no íntimo, ninguém precisa saber. Você e o Pai, você e Deus. Caridade, outro remédio contra o desânimo, vá ajudar o próximo. Vá praticar, que está no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Porque quando a gente está em auxílio do próximo, a gente percebe que os nossos problemas, que às vezes a gente julgava que era deste tamanho, que era do tamanho de uma montanha, a gente, ajudando o próximo, vê que tem problemas muito maiores. A gente entende que às vezes não é uma montanha muito grande, às vezes é uma montanha um pouquinho menor. Você consegue olhar diferente para os seus problemas. Quando você percebe, às vezes, uma pessoa doente, às vezes uma família toda desestruturada, uma criança sofrendo, que é coisa que toca mais a gente quando olhar para uma criança, uma enfermidade, aí a gente pensa, fala, nossa, mas não faz sentido eu me desanimar com isso, às vezes com esse problema que eu estou passando. Não é desvalorizar nossa cruz, não é isso. Mas colocar em perspectiva. Usar a comparação, aí a gente precisa ser inteligente, usar a comparação de forma assertiva. Não me comparando, mas olhando, falando, nossa, realmente,
Estou reclamando aqui, mas poderia estar pior. Autorreflexão, identificar por que eu estou desanimado. Se pergunte, o que está acontecendo? Por que eu estou desanimado? Estou desanimado por quê? O que está me desmotivando? Reflita sobre suas emoções, sobre seus desafios. Às vezes mudar a rotina, fazer uma coisa que você nunca fez. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Fazer algo que você nunca fez. Sei lá, ir num parque que você nunca foi, fazer uma caminhada que você nunca fez, fazer algo diferente. Sair da rotina porque a gente quebra aquele padrão que a gente está, aquele padrão de pensamento que a gente está imerso nele. Às vezes fazer um exercício físico ajuda bastante. Às vezes, só o fato de sair ao ar livre. Consegui perceber bem isso essa semana com a minha petitinha ali. Semana passada, sábado, ela estava muito, inquieta, chateada, nada fazia a menininha ficar feliz. Punha alguma coisa na televisão, brincava, nada fazia ela ficar bem. Peguei ela no colo, saí com a minha esposa, vamos lá no jardim. Descendo as escadas mudou totalmente a feição dela. A natureza, o contato com a natureza mudou o dia dela. Às vezes isso pode nos ajudar. Às vezes um contato com a natureza, uma praça, tá ali só você. E melhor ainda, vai em contato com a natureza e nesse contato com a natureza, estabeleça contato com Deus. Aí um santo remédio. Em meio da natureza, elevar os pensamentos a Deus. Conversar sinceramente com Ele, enquanto você está na natureza. Tem um efeito curativo. Cuidado com excesso de comparação, que a gente já falou aqui. Principalmente, mantenha a fé em Deus. Mantenha a fé. Entenda que deserto, ele é passagem. Ele não é moradia. O deserto a gente passa por ele. A gente não mora nele. Ou seja, a dificuldade a gente vai passar por ela. A provação a gente vai passar por ela. E vai seguir. E quando a gente estiver lá na frente, a gente vai olhar e falar, nossa, lá atrás, eu achei que eu não ia dar conta. Eu achei que seria muito para mim. Eu achei que Deus tinha pesado o fardo. Falei, nossa, Deus errou na hora de me dar o fardo, ele deu o fardo de outra pessoa, porque eu achei que eu não dava conta. E quando passa, que a gente percebe o quão forte a gente está depois daquilo que passou. Lembre-se, deserto é passagem e não moradia. Chico Xavier vem nos dar um alento, falar um pouco sobre desânimo e dificuldade. Chico Xavier enfatiza que o desânimo é o maior obstáculo, pois a dificuldade pode ser enfrentada com coragem e determinação, enquanto o desânimo pode levar ao desespero. Ele sempre ressalta a importância de perseverar, mesmo diante das dificuldades, e de buscar a força na fé e na crença em Deus. Quando se sente à beira do desânimo, Chico recomenda a oração e a busca por mais luz, para vencer as sombras. Ele incentiva a não se deixar abater, a não parar e a continuar a caminhar, mesmo que as dificuldades pareçam grandes. Chico Xavier acredita que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e que a vida é uma jornada de aprendizado e evolução. Ele enfatiza que o desânimo é uma falta de coragem e com fé e força é possível superá-la. Fé e força é o antídoto contra o desânimo. As frases de Chico Xavier: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Às vezes a gente está com uma dificuldade e a gente acha que aquilo é muito difícil para a gente não dá conta. E olhando para aquele problema, para aquele desafio, a gente se coloca pequenininho e vai potencializando o tamanho do desafio, olhando para ele, nossa, não vou dar conta, esquecendo que a fé em Deus vai nos ajudar a superar. A gente já superou tanta coisa até aqui, seria agora, por que parar agora? Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se de parar, como se tivesse uma placa proibido estacionar. Nessa vida, é proibido estacionar, não pode. Senão toma multa. Seguir em frente. Acelera o passo. Diante da dificuldade, acelera o passo. Acredite no progresso, mesmo que o caminho pareça difícil. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Desânimo, em muitos casos, é a ausência de aceitação de que ainda somos, ante a pressa de ser o que os outros, pelo esforço nas estradas do tempo, já conseguem ser. Emmanuel, livro Atenção. Olha essa frase. Desânimo, em muitos casos, é a ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa
de ser o que os outros já são. Olha a comparação de novo que Emmanuel vem nos trazer, que nos dá esse desânimo. Quando a gente olha para o outro, olha para a gente e não se aceita. Não aceita onde a gente está, o que a gente é. Porque ele fez nascer o sol sobre os bons e maus e faz chover sobre justos e injustos. Dificuldades vêm para todo mundo. A gente não está imune, espírita não está imune, evangélico, católico, budista. Pouco importa a sua religião. Dificuldade vai vir para todo mundo. O sol nasce para bons e maus. Dificuldade vai ter para todo mundo. A gente tem formas de olhar para ela. Olhar para a dificuldade. Estou passando por um problema, uma dificuldade. Está doendo. Você pode sentir dor. Você pode sentir dor e sofrer com aquela dor. E às vezes aquela dor nem tá doendo mais, mas você segue sofrendo, lembrando daquela dor. Às vezes a gente já passou pela prova, a gente já está remoendo uma dor antiga. Por quê? A gente acostumou com o sofrimento, acostumou com a dor. Como que a pessoa acostuma com a dor? Acostuma com o sofrimento? É possível acostumar com o sofrimento? Sim, o sofrimento tem alguns pontos positivos. Às vezes aquela pessoa teve mais atenção das pessoas que o cercavam, que não tinha antes. Às vezes, algum ganho ela teve com aquilo, com aquele sofrimento. E está gravado na memória dela, não, eu vou seguir sofrendo, porque aí eu tenho atenção, eu tenho as pessoas perto de mim. As pessoas fazem o que eu quero, quando eu quero. Tadinho de mim, eu sou uma vítima, eu estou sofrendo. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente vai sentir dor. Desde que a gente nasceu, a gente já está sentindo dor, sempre. A gente vai sentir dor, porque faz parte. Agora, eu ficar sofrendo com ela é uma escolha. Eu escolho. 50% da cura chama-se aceitação. Os outros 50% vêm do tempo. Chico Xavier. Primeiro eu aceito, depois deixa Deus fazer a parte dele. Eu aceito a dificuldade. Eu olho para ela de frente. Sem me revoltar, negar, fingir que eu não estou vendo. Aceito. Aí sim, eu vou poder mudar. Toda prova rude é quase sempre o sinal do fim de um sofrimento. É sempre um aperfeiçoamento para o espírito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Não busque o culpado pelo seu sofrimento, pela sua dificuldade. Foque no aprendizado. Com certeza tem. Diante de tanta angústia, dor, sofrimento, tem um aprendizado. Alguma coisa a gente vai aprender com aquilo. Talvez na hora a gente não consiga ver. Depois a gente percebe. Ao invés de ficar olhando para as coisas de forma negativa, vamos tentar extrair alguma coisa disso. Não é por que está acontecendo comigo. É para que está acontecendo isso comigo. Para que eu estou passando por esse problema, por esse desafio? A resposta é de cada um. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É exatamente no meio da tempestade que devemos utilizar nossa ferramenta mais poderosa. Serve como um guarda-chuva, uma bússola que nos guia diante da escuridão. A fé. 2 letras pequenas, mas que tem uma força, um poder curativo, transformador. A fé é testada em tempos de adversidade. É quando enfrentamos desafios que a nossa fé é colocada à prova. É fácil eu ter fé enquanto eu não tenho problema, quando minha vida está estável. Aí é fácil, é tranquilo. Não, acredito em Deus, acredito, beleza, tranquilo. Deixa a água bater para ver. Aí é que a nossa fé é testada. Aí é que a gente vê, a gente realmente tem fé, tá com uma fé, acreditando ou não. Se Jesus está no seu barco, não temas as tempestades. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, clamando: Senhor, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa tranquilidade. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Será que a gente não está sendo como esses discípulos? Esquecendo que Jesus está no nosso barco? Que Deus está conosco? Será que nossa fé não está como esses discípulos, esmorecida? Se Jesus está no seu barco, não temas as tempestades. A fé é essa ferramenta poderosa que a tudo transforma. Mas tem uma parte do Evangelho que fala: a fé sem obras é morta. Olha que frase impactante. A fé sem obras é morta. Acreditar, beleza. Ok, é importante. Nos auxilia muito. Mas se eu não tiver ação, se eu não fizer nada com isso, não vai ter mudança nenhuma.
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Apóstolo Tiago. Tiago ainda complementa: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, a fé poderá salvá-lo? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. É como se a gente está doente, fiquei doente, esse tempo agora, mudança de tempo, temperatura, logo entra o inverno, fiquei muito resfriado. Nossa, eu estou tossindo muito, sem parar, estou com febre, estou mal. Aí eu pego e vou no médico. Eu vou no médico, né? Não tá legal, tomei Benegripe, não resolveu. Fui no médico, cheguei lá, o médico olhou, me examinou. Tá, você precisa disso, daquilo. Me passou um anti-inflamatório, um antibiótico, algumas coisas. Eu peguei a receita, olhei para a receita e falei, realmente, passou isso, tranquilo. E fui para casa, guardei a receita na gaveta. Eu vou me curar dessa enfermidade, dessa gripe, desse resfriado? Às vezes a gente faz isso também. A gente sabe muito e pratica nada. Às vezes a gente está com uma receita na mão, que é o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. O que a gente faz com ele? Acha bonito. Nossa, que profundo esse ensinamento. Que legal, olha só. Nossa, que mensagem de Emmanuel. Que linda. Profundo isso, tocante. Não, é quase uma poesia. Só deixa aquilo ali. Só aprecia. Só sabe. E não coloca em prática. É a mesma coisa. Uma coisa de pegar a receita e guardar na gaveta. Não vai resolver nada. Às vezes, passando tanto tempo sabendo das coisas, que a gente esquece de agir. Quero saber mais. Não tá bom, quero saber mais. Se a gente experimentasse fazer um pouquinho só do que a gente já sabe, nossa evolução seria muito maior. Que a gente ficar buscando saber mais. Se nem aquilo que eu sei eu pratico, o que vai adiantar eu saber mais? Vai resolver o quê? Nada. Vou acumular receita lá na minha casa e ficar doente. Continuar doente. Paradoxo da aceitação. O curioso paradoxo da aceitação é que quando eu me aceito como eu sou, então eu posso mudar. E quando eu me aceito, só quando eu me aceito, que eu posso mudar. Como é que eu vou mudar algo que eu acho que não precisa? Se eu acho que eu sou bom, que eu sou humilde, que eu sou caridoso, que eu sou bondoso, que eu sou quase um espírito de luz. Às vezes a gente se engana tanto que a gente está achando quase um espírito de luz. Nossa, eu acho que eu vim aqui foi para ajudar os outros, porque eu sou muito evoluído. Eu acho que eu sou top. Se eu não me aceito, se eu não enxergo os meus vícios, eu não mudo nada. Eu não acho que precisa mudar. Quem reforma uma casa que acha que não precisa reformar? Você olha para sua casa, a casa está caindo aos pedaços. Você não está vendo. O vizinho vê, nossa, mas que a casa vai cair a qualquer momento. Você chega em casa, está tranquilo, para você está bom. Você não vai mudar ali. Só vai mudar quando você perceber que aquilo precisa de reforma. Realmente, nossa, vai cair, aquela parede ali vai cair, está quase. O telhado já não vai aguentar mais. A gente tem que olhar, é bom a gente olhar para a gente assim. O que em mim? O que eu não aceito em mim? O que eu não aceito em mim que eu posso mudar? Isso é uma discussão interna. É você com você mesmo. Ninguém tem nada com isso. Até porque ninguém vai poder mudar nada pra gente. Minha esposa não vai poder me mudar. Eu não vou poder mudar ela. Se ela quiser mudar, ela enxerga que ela precisa mudar, ela muda. Se eu quiser mudar, eu enxergo que eu preciso mudar e eu mudo. Ninguém vai mudar ninguém. E o primeiro passo é aceitar. Quando eu me aceito como eu sou, eu posso mudar. Eu me enxergando. Olhar no espelho e ver o que está ali. Encarar de frente. É duro, porque é difícil olhar para a gente mesmo. É desafiador, porque você vai ver ali questões que você não gostaria, talvez. Olhar sincero. Ali não tem máscara. Ali não tem armadura. Você não tá de maquiagem. Você não pôs maquiagem para nada ali. É só você com você. Você não está indo para uma festa. Você não está indo para um encontro de família. É você com você. Está ali. Só você e você. Somente quando temos coragem suficiente para explorar a nossa escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa luz. Só quando a gente olha para a nossa escuridão, a gente encontra a nossa luz. Após o diagnóstico, após você se ver como você está, pegar a receita, ler a receita, falar, preciso tomar esse remédio. No Evangelho falou, preciso tomar esse remédio. Jesus falava, preciso fazer isso e aquilo. A receita está pronta. Jesus já deu a receita. Jesus é o médico que deu a receita. A gente é o paciente que escolhe tomar o remédio ou não. Após você estar com o diagnóstico na mão, a receita na mão, a escolha é nossa. A decisão é nossa. Vou tomar? Não, quero tomar só esse remédio, que aquele outro ainda não vai dar. Isso aí. Negócio de perdoar os inimigos, não. Isso aí deixa. Vai pra frente. Isso aí não vou mexer com isso agora, não. Isso aí não vai dar, não.
Vamos tentar. É assim, a gente com a gente mesmo. E ninguém tem nada com isso. Ninguém tem nada com isso. Não cabe a os outros cuidar do nosso processo evolutivo. Cada um cuida do seu. Reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Evangelho segundo o Espiritismo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram e sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram e vieram açoitar e ela foi derrubada. Acreditar em reencarnação, em espírito, perispírito, pluralidade dos mundos habitados, saber todos os tipos de mediunidade, possíveis e impossíveis, vai ser inútil se eu não colocar o que eu sei em prática. Eu saber não vai resolver nada. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Não é pelo seu conhecimento, é pelas suas obras, pelo que você fez ou deixou de fazer. Reconhece-se o verdadeiro cristão. Parábola dos trabalhadores da última hora, Mateus 20. Jesus conta sobre o proprietário de uma vinha que saía ao amanhecer para contratar trabalhadores. Ele combina pagar um denário pelo dia trabalhado. Ao longo do dia, ele continua contratando mais trabalhadores. Contratou um cedo, um durante uma hora do almoço e um à tarde. Combinou pagar um denário para cada um. Chegou o final do dia, foi pagar todos. O primeiro que ele contratou de cedo foi reclamar. Falou, não, mas espera aí, ele vai ganhar o mesmo que eu? Por que ele vai ganhar o mesmo que eu? Eu trabalhei mais. Aí o Senhor explica para ele, fala, mas o que eu combinei com você? Não foi um denário? Então eu vou te pagar um denário. O que essa parábola vem nos mostrar? Que não importa quando você começa. O combinado é um só. Não importa se você começou há 10, 20, 50 anos, ou você vai começar agora. Se hoje, amanhã eu decidir, eu quero começar a reforma. Eu não vou derrubar todas as paredes, senão a casa cai. Vou começar com um telhadinho ali, tem uma telha aí que eu acho que dá para trocar. Vou trocar ela, que é um defeitinho que eu identifiquei em mim, uma forma de falar com meus pais, que eu estou percebendo, nossa, mas isso não tá legal. Uma forma de falar com meus filhos, eu percebi, isso não tá bom. Começar ali, ó, não é trocar todas as telhas, não, porque se chover vai molhar. Troca uma de cada vez. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Deus ama igualmente a todos. Não importa quem começou antes ou começou depois. O importante é só o progresso. É só continuar caminhando. É não estacionar. Proibido estacionar. Segue. Só vai. Tempo de Deus. Às vezes, a gente está no meio da tempestade e quer que ela passe logo. A gente não tem paciência de esperar. Não, tem que passar. Não dá, não aguento mais. Após enfrentarmos uma provação com fé em Deus e focados na solução do problema, em nossa reforma íntima, talvez ainda assim podemos nos questionar, meu Deus, mas por que a dor não passa? A prova não termina. Estou no caminho do bem, me esforçando para me corrigir, cumprindo o ensinamento de Deus. Por qual motivo ainda estou sofrendo? É neste momento que a nossa fé está sendo testada. Se já fiz a minha parte, plantei uma boa semente, reguei e cuidei, só me resta esperar e confiar que os frutos chegarão. Talvez a ansiedade pode nos fazer duvidar. Entre o plantar e o colher, tem mais duas fases que às vezes a gente esquece. Eu planto, plantar, depois tenho regar, esperar e colher. Essas duas fases a gente negligencia. Eu só plantei, mas não continuei regando. Eu só comecei uma ação, uma correção, uma ação positiva, mas não permaneci nela. Só comecei. Tem gente que é muito mal de iniciativa e ruim de acabativa. Só começa um tanto de coisa e não termina nada. Talvez a gente começou. Beleza, plantei, reguei, esperei. A gente não come o fruto no mesmo dia que a gente planta a semente. Se eu comecei hoje a minha mudança, a minha reforma íntima, não é inteligente eu esperar que semana que vem minha vida seja um mar de rosas. Eu esperar que tudo vai mudar. Se eu comecei agora, plantar, regar, esperar, colher. A gente precisa disso, de esperar o tempo, esperar as coisas se assentarem. Esperar aquilo que eu comecei, começar a dar fruto.
quando você planta uma semente, uma fruta, talvez, vai demorar para ela dar fruto. Talvez 1 ano, talvez 2. Talvez a gente não vai colher os nossos frutos. Os frutos daquelas sementes que a gente plantou. Talvez não vai ser nessa encarnação. Talvez seja na próxima. Mas porque eu não vou colher, eu vou deixar de plantar? Só porque eu não vou colher agora? Ah, não vou colher agora? Então deixa. Na próxima reencarnação aí a gente resolve. Eu estou só protelando, adiando e permanecendo sofrendo, né? Porque se eu tenho consciência e não mudo, é pior. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Quanto mais consciência a gente tem, maior o nível de cobrança que a gente tem conosco. Se eu sei mais, se eu percebo mais coisas que eu preciso modificar, fazer ou deixar de fazer, e não faço, ou continuo fazendo, olha o erro aí. Olha eu permanecendo no erro, patinando ali sem sair do lugar e sofrendo. E quanto mais eu continuo, mais eu sofro. As provas e expiações são parte essencial da jornada espiritual e do aprendizado de cada um. Em momentos de dificuldade, o desânimo pode parecer inevitável, mas não deve ser aceitado como um fim. Pelo contrário, deve ser encarado como uma oportunidade de crescimento, fortalecendo a nossa fé e renovando a esperança. Cada obstáculo carrega um propósito e contribui para o aprimoramento do espírito. Jesus nunca prometeu um caminho sem desafios, mas nos deixou a certeza de que ao carregar a nossa cruz com coragem e confiança, encontraremos sentido e evolução. As adversidades não são punições, mas ferramentas para despertar a consciência e lapidar nosso ser. Que possamos seguir com esperança, fé e ação, conscientes de que o progresso acontece um passo de cada vez. E com determinação e amor, superamos qualquer obstáculo. Afinal, mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? A frase eu gosto bastante. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. É na dificuldade que a gente cresce. É no desafio, é na prova que a gente evolui. Ali que a gente é talhado. Ali que a gente mostra o nosso valor. Trouxe uma frase, uma mensagem de Emmanuel, para a gente finalizar essa noite. Eu não sei como que você acordou hoje. Talvez você tenha acordado com uma notícia ruim, com uns pensamentos ruins. Talvez você não teve um dia muito bom. Talvez você teve uma discussão com uma pessoa que você gosta muito. Talvez você teve uma angústia, talvez você está com uma preocupação financeira. Talvez alguma coisa está te afligindo. Eu não sei. Cada um tem o seu, tem as suas preocupações. Mas Emmanuel traz uma mensagem para a gente nessa noite. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do meio destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade. Convence-te que a vitória espiritual é a construção para o dia a dia. Não creias em realização sem esforço. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para injúria. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Não desistas da paciência. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatize provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Age auxiliando. Serve sem apego. E assim vencerás. Essa mensagem de Emmanuel, vencerás. Que assim seja. Muito obrigado a todos.